Na aula de hoje conversaremos sobre o processo de planejamento e de controle financeiro empresarial. O planejamento financeiro é uma área fundamental na empresa para orientar os investimentos, enquanto que o controle financeiro auxilia no monitoramento do alcance dos resultados planejados. Você terá a oportunidade de diferenciar as funções do departamento financeiro. Vale a pena destacar que tanto o planejamento como o controle financeiro são relevantes para o administrador financeiro, a fim de buscar maximizar as riquezas da empresa. De acordo com Roge, os níveis de planejamento são estratégico, tático e operacional. Estratégico é um planejamento de longo prazo que visa a se antecipar a fatores exógenos e internos à empresa, geralmente relacionados com as linhas de produtos ou mercados. Está voltado para a visão, missão e valores da instituição. Processo gerencial que estabelece os rumos a ser seguidos pela empresa. O planejamento tático tem a finalidade de otimizar parte do que foi planejado estrategicamente. É o que faz a ponte entre o planejamento estratégico e operacional. Tem a finalidade de especificar de que modo seu setor ou projeto pode alcançar os objetivos da empresa. O planejamento operacional tem a finalidade de maximizar os recursos da empresa aplicados em operações de determinado período. Coloca em prática todos os projetos táticos de cada setor da empresa. O planejamento estratégico tem um longo alcance e é executado pelos responsáveis máximos da empresa, que determinam os objetivos dentro de um prazo temporal, curto, médio ou longo prazo. O planejamento tático tem um escopo médio na empresa e consiste no pensamento de como os meios ou recursos disponíveis podem ser utilizados para alcançar um resultado favorável. Normalmente, este planejamento é uma tarefa de gestão, muitas vezes executada por administradores. O planejamento operacional, de alcance curto, até 2 anos, está diretamente ligado com a área técnica de execução de um determinado plano de ação. Envolve decisões mais descentralizadas e fáceis de reverter, se apresentarem problemas. Para facilitar a diferenciação entre os diferentes tipos de planejamento, observe o organograma. Existem 2 planejamentos caracterizados como táticos: o planejamento financeiro e o planejamento marketing. Ambos têm suas especificidades. Por exemplo, o planejamento financeiro é responsável pela operacionalidade do fluxo de caixa, do plano de investimentos e do plano de aplicações. Já o plano de marketing tem a operacionalidade do plano de vendas e ao plano de propagandas. Porém, ambos os planos táticos são oriundos de um plano estratégico e têm um objetivo em comum: maximizar o lucro. Há uma série de observações quando tratamos desses tipos de planejamento. Por exemplo, as novas linhas de produtos, por apresentarem um risco mais expressivo, estão inseridas no planejamento estratégico. Já a divulgação desse produto novo é considerada um planejamento de nível tático. A partir do planejamento financeiro de curto prazo, estabelecemos o planejamento de resultado, pois podemos projetar a demonstração do resultado, o balanço patrimonial e o orçamento de caixa, bem como desenvolver o plano de financiamento em longo prazo e o plano de investimento de capital. O planejamento de resultado, relacionado ao planejamento orçamentário,
visa o conhecimento antecipado de recursos e orienta as ações a serem executadas na empresa, com as devidas definições de responsabilidades na gestão dos recursos e na geração dos resultados futuros. A extensão do período de planejamento varia de empresa para empresa, podendo ser de curto ou longo prazo. O planejamento de curto prazo coincide com o exercício da empresa durante em torno de um semestre ou um ano. Já o planejamento de longo prazo tem um prazo de até 10 anos, dependendo da empresa. Durante esse período, é prudente revisá-lo ou atualizá-lo devido às mudanças nas condições políticas e econômicas. As projeções devem ser periodicamente revisadas e ajustadas com base em dados efetivos, acompanhando as alterações das condições anteriormente projetadas, para que o resultado projetado se aproxime o mais possível do resultado efetivo. Todo planejamento financeiro deve considerar os riscos associados às decisões financeiras, o que reflete nas decisões de investimentos, a sazonalidade da demanda, o avanço da tecnologia, a variação do crescimento econômico e as taxas de juros, etc. No segundo caso, os riscos refletem as decisões de financiamento. Por isso, tendo em vista os cenários instáveis no ambiente econômico, político e social que acarretam riscos ao desempenho da empresa, é prudente revisar o planejamento de forma constante. Agora, vamos refletir sobre uma ferramenta que chamamos de controle financeiro. Roger afirma que o controle financeiro é uma ferramenta de acompanhamento do desempenho financeiro da empresa, apresentando análises sobre possíveis diferenças entre os resultados previstos e realizados, procedendo a correções para que a empresa possa alcançar os objetivos originalmente traçados. Você percebeu que o controle financeiro é uma ferramenta extraordinária que favorece na tomada de decisões da empresa. Estrutura do departamento financeiro. Por lidar com dinheiro, o departamento financeiro é sempre visto com respeito. Em uma empresa de pequeno porte, geralmente quem controla o dinheiro é o dono do negócio. Em uma organização de grande porte, a direção financeira é responsável pela política financeira e, portanto, fica diretamente vinculada à direção geral. Em uma empresa de maior porte, o departamento financeiro costuma ter uma visão interna, criada em função da variedade dos serviços que precisa realizar. Logicamente, há variações de estrutura de uma empresa para outra, mas, de modo geral, as atividades são praticamente as mesmas, pois todas precisam movimentar dinheiro, controlar entradas e saídas, cobrar de quem está devendo e não esquecer de pagar suas obrigações. A seguir, veremos cada uma das divisões internas de um departamento financeiro. Controladoria executa o trabalho de supervisão e controle das questões financeiras. Por conta disso, ela precisa estar envolvida com todos os demais setores da empresa. Tesouraria. Setor responsável pela administração do caixa da empresa. Qualquer pagamento ou recebimento realizado deve passar pelo seu controle. Na tesouraria, as saídas e as entradas de dinheiro da empresa são controladas e registradas diariamente. Esse registro é chamado de movimento diário de caixa. A tesouraria controla ainda os saldos bancários das contas correntes da empresa, visto que muitos pagamentos podem ser feitos por meios eletrônicos e não por dinheiro vivo. Contabilidade. Cabe à contabilidade
registrar e controlar todas as operações realizadas pela empresa. Por essa razão, para realizar uma boa administração financeira, é fundamental conhecer a estrutura do sistema contábil. Os dados e as informações fornecidos pela contabilidade servirão de base para a análise e as futuras decisões da administração financeira. No Brasil, a implantação da atividade de controladoria nas empresas ainda está na fase inicial e que, por isso, ainda não tem claramente o papel do controller, o qual tem como principal função dar suporte à gestão financeira da empresa, mediante informações gerenciais que fundamentam a tomada de decisões. O controller precisa demonstrar a capacidade de prever os problemas que poderão surgir e de coletar as informações necessárias para a tomada de decisões, visando a implantação de ações de melhorias. Precisa fornecer as informações em linguagem clara, simples e direta aos usuários e principalmente traduzir os fatos, uma vez que os números isolados não auxiliam a administração da empresa. Em relação à função do controller, temos a visão tradicional e a visão moderna. Na visão tradicional, o controller é um agente passivo, aponta aos gestores as decisões. Já na visão moderna, o controller atua ativamente e influencia no desempenho da empresa, por meio da participação em decisões estratégicas para a organização. Se considerarmos a gestão por meio de um grupo de pessoas, então o administrador financeiro terá apoio técnico de profissionais especializados em tesouraria, tesoureiro ou gerente financeiro e controladoria, controller ou contador. A tesouraria liga-se basicamente à administração de caixa, contas a pagar e receber, operações de câmbio e do planejamento financeiro como um todo, enquanto que a controladoria diz respeito à parte contábil, tributária e orçamentária. Observem o organograma. De acordo com Roge, há diferença existente entre as competências da tesouraria e controladoria dentro da empresa. Cabe à tesouraria fazer a administração do caixa, administrar as contas a pagar e receber, administrar o câmbio quando necessário e responsabilizar-se pelo planejamento financeiro. Já a controladoria cabe as responsabilidades em relação à contabilidade financeira, contabilidade de custos, orçamentos, administração de tributos e sistema de informação. Analisando o setor de crédito e cobrança de cada empresa, percebe-se que cada empresa tem a sua política, ou seja, além da possibilidade de venda à vista, que é sempre a melhor opção para a empresa, é costume conceder outras formas de comercialização, com prazos posteriores de pagamento. Isso pode aumentar substancialmente o volume das vendas, visto que, muitas vezes, o cliente não está disposto a pagar à vista, mas sente-se tentado a realizar a compra diante da possibilidade de levar o produto naquele momento para pagar depois, em uma, duas ou mais vezes. Em muitos casos, essa possibilidade funciona como um atrativo para finalizar o negócio. A concessão de crédito é uma tarefa muito importante da administração financeira. Se mal estruturada, pode trazer enormes prejuízos à empresa. Por outro lado, não conceder crédito pode reduzir a entrada de recursos em função de uma provável diminuição das vendas. Até o nosso próximo encontro.